sou Ana Emília, nutricionista de UAN e consultora de alimentos. E estou aqui para ajudar você, estudante de nutrição, nutricionista e consultora de alimentos, a vencer, superar alguns medos e preconceitos que a gente tem com relação à área de UAN e transformar essa carreira numa carreira de sucesso. Eu fiz uma enquete e eu percebi que algumas pessoas têm muito medo, né, de chegar na UAN, tem medo até de levar o currículo quando vê que tem uma vaga de trabalho na área de UAN. Eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre isso, entender um pouco o universo dos nutricionistas que tem esse medo, né, de chegar para encarar de fato o trabalho de UAN. Não é uma empresa que necessite de você e do seu trabalho. E é um trabalho tão importante, a gente é tão importante dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, que se a gente entender isso, não vai ter jeito da gente recusar nem ficar de fora. A gente vai ter que vencer nosso medo, superar o medo e conseguir ir à luta. E eu percebi também que além do medo, tem muito preconceito. Uma coisa que eu não acreditava que tinha lá quando eu me formei. Então foram aparecendo outras áreas e as pessoas foram se encantando, né, por essas outras áreas. E o trabalho de UAN, como ele é um trabalho que exige muita habilidade em outras áreas, que não só a parte técnica da nutrição, eu percebi que ele acabou ficando assim um pouquinho de lado e um certo preconceito, porque a gente fica de touca, não pode pintar as unhas assim de vermelho, né? E não podemos usar brinco, maquiagem. Então tem assim um certo preconceito de que a gente lá dentro fica com cheiro de frito, que a gente é só mais uma cozinheira lá dentro, ou que nem seja cozinheira, que a gente é quase um auxiliar lá dentro. Eu percebo que existe um pouquinho disso tudo, um misto disso tudo aí, uma fantasia, né, na verdade, com relação à área de UAN. E então, feito todas essas enquetes, entendendo um pouco disso tudo, eu pensei o seguinte: eu acho que muito disso tudo acontece por desconhecimento. Quando a gente desconhece algo, a gente sente medo dele, a gente fica insegura, a gente acaba colocando alguns pontos que vão gerar um certo preconceito, porque tudo isso vai servir de esteio para você não chegar até lá, para você não enfrentar de fato aquilo que parece um bicho-papão. Eu vou montar aqui passo a passo, que seria o passo a passo do primeiro trabalho de UAN. Ou, se não é o primeiro trabalho seu, mas de repente é a sua primeira vez em uma UAN. Ou às vezes você até já esteve em outra UAN, mas vai começar um trabalho novo. Então eu preparei um passo a passo de como é que a gente vai desenvolver um trabalho na UAN. Ele exige do nutricionista muito mais do que o conhecimento técnico próprio da nutrição. Ali na UAN, a gente vai trabalhar com gestão de pessoas, nós vamos trabalhar com gestão administrativa, nós vamos trabalhar com gestão de custo, nós vamos trabalhar com a parte de cardápios, a gente vai ter muito que entender de planejamento, de estratégia. Vamos precisar de ser excelentes estrategistas para conseguir excelentes resultados. Eu percebi que a UAN, trabalhar dentro de UAN, vai ser um processo que o nutricionista precisa de estar de mãos dadas com o empreendedor do negócio, com o gestor do negócio. Então, se você está trabalhando em um UAN, por exemplo, que é um restaurante comercial, você, nutricionista, tem que estar lado a lado com o dono desse restaurante, com o gerente do restaurante, com aquelas pessoas, as cabeças pensantes do negócio. Se você está dentro de uma UAN que fica num hospital, numa UAN hospitalar, a mesma coisa. Você vai ter que dar as mãos para o administrador daquele hospital. Para que realmente a gente faça a diferença lá dentro, vai ser preciso que outras áreas do estabelecimento também estejam envolvidas no trabalho. E às vezes a gente entra para dentro de uma UAN
trabalhar sozinho. E acredita que sozinho vai conseguir colher os resultados e os frutos desejados por quem te contratou e também por você mesmo. O trabalho do nutricionista de Yuan é promover e solucionar uma série de problemas que estão acontecendo ali. Normalmente, nós somos contratadas para resolver problemas. Nós vamos encontrar um ambiente que precisa de um profissional que esteja apto a resolver, encontrar problemas e resolver, trazer soluções. Será que eu, como nutricionista de Yuan, se eu não chegar lá e fizer o que eu aprendi lá na faculdade, né, aplicar todas as técnicas, eu já não resolvi o problema? E aí eu fui vendo na minha prática que uma coisa muito importante que o nutricionista faz, se ele tiver esse papel agregador, é que ele vai melhorar muito o desempenho do próprio negócio. Ele vai assegurar as boas práticas. E assegurando as boas práticas, ele assegura um alimento seguro, livre de contaminação. Ele vai, com o seu trabalho, ajudar a melhorar e diminuir os custos. Isso aqui que está aqui é um fluxograma. Eu amo fluxogramas, eu amo planilhas, amo cadernos, amo registros. E aí eu fiz esse fluxograma, que hoje eu estou chamando de passo a passo do primeiro dia de trabalho em uma Yuan, e que está disponível para você. É só deixar seu e-mail que eu mando para você esse fluxograma. Então eu fui definindo esses passos. Por quê? Eu entendi que a Yuan, embora a gente tenha várias Yuans diferentes, várias modalidades, né, de serviços de alimentação e nutrição, existia um caminho que era único. E esse caminho único eu quis colocar aqui nesse gráfico, nesse fluxograma, para me dar norte, para me trazer uma rota que funcionasse para mim como a minha bússola, para que eu pudesse seguir esse caminho e não me perder. E eu fui testando isso ao longo da minha vida profissional e fui validando uma série de processos. E aí eu acabei chegando nesse que eu chamo então, que é a primeira etapa de um trabalho dentro da Yuan. Então eu desenhei, né, 3 etapas e a primeira eu coloquei aqui nesse fluxo. E é isso que hoje eu estou aqui para falar para vocês, sobre a primeira etapa de trabalho quando você começa em uma Yuan. E o que eu considero como muito importante e que eu passei a fazer em todas as minhas visitas e o começo do meu trabalho. Eu sempre que começo um trabalho, eu encontro com quem me contratou, se for o dono, o gerente, e já explico para ele o seguinte: olha, a primeira fase do meu trabalho, o primeiro dia, e aí vai depender muito do tamanho dessa Yuan. Se ela for muito grande, eu vou precisar de mais de um dia. Pode ser que você entre numa Yuan que tenha 3 turnos. Quando eu entrei em Yuans que tinham 3 turnos, que foi o meu primeiro emprego no hospital, que lá nunca parava, era sábado, domingo, eu ia à noite, eu ia madrugada, eu ia sábado, eu ia domingo, e assim eu faço. Então eu peço um primeiro período, que é aquele momento onde eu vou me afinizar com o trabalho. Então já está no planejamento, que eu já deixo claro com o meu cliente. Eu preciso de um período para me afinizar com esse trabalho, com as pessoas que trabalham, com os seus processos. Eu quero dar uma olhada, eu vou fazer uma visitação. Então tá aqui no meu primeiro dia, né? Então o primeiro momento é a visita, é a chegada. Eu vou visitar a Yuan. Então eu entro e vou em todos os setores. Normalmente eu faço uma reunião de apresentação com os colaboradores.
Às vezes eu não consigo fazer com todos, porque o negócio está a todo vapor, então eu vou setor por setor, faço uma apresentação rápida de quem eu sou. Gente, eu nem levo prancheta e caderno, nada, sabe? Eu nem quero me contaminar com anotações nesse primeiro momento. Eu quero realmente entrar e conhecer. Então eu vou com o meu uniforme e mais nada. E vou conhecendo todos os lugares, perguntando, sabendo os nomes dos colaboradores, verificando, dando uma geral, uma olhada em tudo, sabe? Aquele olhar que ainda não é o olhar crítico mesmo de encontrar não conformidades, é aquele olhar de conhecer, é aquele olhar de se ambientar. Então esse primeiro momento, ele depende muito se a UAN é grande, pequena, se tem turnos ou não. Então, às vezes, eu demando um dia, um período, às vezes ela é tão pequenininha, né? Um período, 1 hora, 2 horas. Às vezes eu preciso de uma semana, né? Se você vai trabalhar numa indústria, por exemplo, ou em um hospital, você vai precisar, às vezes, de uma semana. Você vai precisar de conhecer os setores. Se é um lugar, por exemplo, uma UAN onde tem distribuição de refeições, você também vai precisar de conhecer. Você tem carros suficientes, às vezes fazer ir junto com o motorista, fazer alguma entrega, para ver como é que funciona, né? Então eu entendi que se eu fizesse isso, quando eu chegasse com a minha prancheta, eu já era mais bem aceita. Eu passei a ir sem prancheta, fazer tudo para depois chegar com a minha documentação. Então, o primeiro passo era realmente fazer a visitação para depois entrar no checklist. Aí é aqui que eu entro com o meu fluxograma. Então eu vou preencher o primeiro checklist. Depois que eu visitei, eu tenho 2 checklists. Eu tenho um checklist operacional e um checklist estrutural. Eu me baseei, lógico, né, na RDC para fazer na 275, na 216, fiz meu checklist reunindo as informações da legislação, mas acrescentando aquelas informações práticas que a nossa colega falou aqui. Porque tem muita coisa que é da vivência e que eu já coloquei ali no meu checklist, para eu poder não me perder. Então, faço o checklist. O checklist para mim, gente, ele é fundamental. Por que ele é tão importante? Ele gera para mim documentos que vão nortear todo o meu trabalho. E esses documentos, eu vou produzindo logo depois que eu fecho o checklist. E quando eu faço o checklist, eu dou uma parada, eu paro e vou analisar aquele checklist. Por quê? Porque eu quero ter um diagnóstico. Então, a partir do checklist operacional, eu determino a minha rota de trabalho. Eu ali vou colocar as prioridades de não conformidades que eu estou enxergando. E o checklist estrutural, da estrutura física, vai determinar o que meu cliente precisa fazer. Então ali vão estar todas as não conformidades da estrutura física e tudo que ele precisa, por exemplo, fazer algum ajuste de compra. Vamos supor que ele precise de comprar lixeiras, que ele precisa instalar pias, trocar alguns utensílios. Então vão estar em documentos diferentes. Um é o relatório dele, do cliente, e o outro é o meu relatório. O relatório do cliente, eu normalmente costumo conversar com ele também, para a gente ajustar algumas modificações, né, que tenham que acontecer. Então eu ajusto junto com ele numa segunda reunião. Lembra que eu disse que antes de entrar para dentro da UAN, eu faço um encontro com o meu cliente e explico para ele que eu vou passar alguns dias ou algumas horas, primeiro conhecendo o ambiente, depois eu vou montar o relatório para ele de tudo como vai ser meu trabalho. Porque eu entendi que eu gosto, que é bom que a gente deixe tudo muito bem documentado para nós
e para o nosso cliente. Então, de posse dos dois relatórios, vamos então para uma reunião com o cliente. Agora há pouco eu falei para vocês que a gente tem um grande desafio quando a gente tem colaboradores. Os colaboradores nós precisamos de tê-los como nossos aliados, porque se a gente não tiver nossos colaboradores como aliados, o risco de nós não termos sucesso naquele trabalho é muito grande. Por quê? Porque são eles que executam. Eles são os executores do trabalho. E se existe uma coisa que eu sempre tive consciência, foi que se o dono do estabelecimento tiver que escolher entre mim, nutricionista, e colaboradores executores, eles vão escolher entre eles. Mesmo que seja o pior cozinheiro, mas ele não pode ficar sem o cozinheiro, porque se ele ficar sem o cozinheiro, ele não tem quem prepare a comida. E o nutricionista não vai lá para a cozinha cozinhar. Se ele tiver que escolher entre o nutricionista e o motorista, é lógico que ele vai escolher mandar embora o nutricionista. Ele vai preferir ficar com o motorista, porque quem que vai fazer a entrega para ele? Não é o nutricionista que vai fazer. Então, aos poucos, entendendo isso, eu comecei também a desenvolver técnicas que melhorassem o meu relacionamento com os colaboradores e que eu gerisse melhor essa equipe. E aí, outro ponto importante é ter o apoio do dono. Esse é outro ponto que nós também, como nutricionistas Joan, precisamos melhorar a qualidade desse relacionamento. Porque do mesmo jeito que o colaborador tem que ser nosso aliado, o dono, o gestor, o gerente também tem que ser. É ele que vai favorecer, é ele que vai melhorar o ambiente para a gente poder trabalhar. É ele que vai dar apoio para a gente quando precisar de ser feita alguma mudança. Então esse ponto eu também comecei a entender, que nós precisamos melhorar a forma de nos comunicarmos com os donos e os gestores dos locais. E é por isso que eu faço essa segunda reunião. Nesse momento que eu me encontro com o gerente, com o gestor, com o dono, com todos eles juntos, eu vou apresentar o relatório. Mas antes de apresentar o relatório, eu pergunto para eles: escuta, quando vocês me contrataram, qual é a expectativa de vocês? Até vocês me disseram, mas eu gostaria que vocês confirmassem isso hoje para mim, para eu ter mais claro por onde começar o trabalho realmente. E aí eu escuto de novo as queixas deles. Eu invisto mais tempo hoje em dia em escutar mais meu cliente. Eu cometi grandes erros no passado, que foram erros onde eu não escutava o meu cliente, ou foram erros que eu batia de frente com eles. Eu simplesmente fazia do jeito que eu achava que tinha que fazer, que aquilo era o mais importante. E eu perdi clientes com isso. E perdi grandes oportunidades por não escutar aquele que tinha me contratado, aquele que estava pagando o meu salário. Então hoje eu invisto mais tempo nisso. Então eu sento, converso, escuto e aí eu vou alinhar. Porque lá naquele primeiro momento, quando ele me contratou, ele tinha essa queixa, mas eu não conhecia o lugar. Hoje eu já vou preparada para essa reunião. Eu já vou com o meu diagnóstico pronto, porque hoje eu já conheço um pouquinho do andamento e eu já tenho condições de dizer para ele o que dentro da nutrição é importante ser feito. Então eu escuto o meu cliente e aí a gente parte para alinhar o nosso trabalho. Isso, gente, me deu um conforto tão grande para trabalhar, porque o cliente está sabendo o que eu vou fazer. Então você está vendo que à medida que a gente começa a entender todos esses processos, como funciona tudo, a gente vai dando mais segurança para a gente. E quando a gente vai tendo mais segurança, o medo vai indo embora. O medo vai se dissipando. Mas para ter segurança, é preciso que você realmente tenha conhecimentos técnicos
E aliados a esses conhecimentos, precisa dessa experiência, dessa vivência e de outros conhecimentos que são muito importantes, como planejamento, estratégia, gestão de pessoas, de custos administrativos, enfim, uma série de outros processos que estão envolvidos dentro da UAN. Muito bem, passado essa reunião, aí sim é hora de colocar a mão na massa. Aquele relatório de não conformidades operacionais agora vira um plano de ação. Eu coloco tudo num outro documento, que é o plano de ação, que é meu guia, meu queridíssimo, eu amo o plano de ação. Por quê? Porque ali eu vou colocar data, eu vou colocar o que fazer, eu vou conseguir olhar para mim e falar assim: Ana, você conseguiu cumprir sua tarefa, parabéns! Ou Ana, você não fez sua tarefa, por que você não fez? Faltou pessoal, foi pouco tempo, você estabeleceu pouco tempo, você teve imprevistos. Então eu começo a avaliar o meu próprio trabalho. Isso, gente, é o segundo ponto para dar segurança para a gente. Você começa a ser crítica com você mesma. Você olha e fala: você estabeleceu um mês para fazer esse trabalho? Você tá louca, Emília? Você precisava de pelo menos 3 meses. Você precisava de ter dividido essa tarefa em etapas, porque ela é longa, ela é demorada, e você no próximo você já não erra mais. Então você começa a ficar crítica com você. E ser crítico com a gente é muito bom. Quando a gente é crítica com a gente melhora os nossos processos, a gente tem coragem de enxergar onde a gente erra. E aí, isso, de novo, gente, traz segurança. E se traz segurança, manda o medo embora. Feito isso, mão na massa, plano de ação pronto para ser executado. Uma coisa antes. Plano de ação eu vou fazer agora junto com o meu cliente, tá? A gente vai alinhar. Pode ser que eu tenha que abrir mão de alguma coisa, pode ser que eu tenha que deixar mais para frente, mas aí eu vou deixar meu cliente ciente disso. Eu vou dizer para ele: olha, isso aqui é muito importante, mas como você prefere que a gente trabalhe nessa outra linha de trabalho, eu vou deixar isso aqui para um segundo plano. E aí a gente vai, então, definir o plano de ação. Definido o plano de ação, gente, mão na massa. Voltamos. Aí, mão na massa. Dentro disso, eu posso ter 2 frentes também de trabalho. Eu posso ir direto para a documentação ou eu posso ir direto para o operacional. Eu costumo fazer as 2 coisas juntas, tá? Dependendo, lógico, né, da quantidade de horas que eu fui contratada, do tamanho que é o local, eu consigo fazer as 2 coisas juntas. Então eu vou para a parte de elaboração de documentos e para o operacional, até porque a elaboração de documentos também vai me ajudar muito na parte do operacional. Quando eu falo em manual de boas práticas, eu não falo só naquele manual que é para a vigilância sanitária verificar, não. Eu aprendi a fazer um manual que é para mim, um manual que é meu guia. Ele é muito mais do que o manual para o fiscal verificar. É lógico que o manual que o fiscal vai ler é um manual fidedigno, que conta exatamente como funciona a nossa UAN. Mas o manual que eu faço, que eu entrego para o fiscal também, ele tem tudo que, se outra nutri chegar ali, ela vai ter um guia pronto para ela poder trabalhar. Então, o meu manual ele é um manual mais completo, porque ele vislumbra tanto a parte estrutural, como também todos os processos operacionais e os processos de segurança de alimentos e controle de qualidade. Então, isso faz com que eu tenha documentado todo o meu trabalho da UAN. E aí, como que eu faço? A partir de que eu faço? Por isso que eu falo para vocês que esse fluxograma é meu queridinho. Eu aplico esse fluxograma em todos os clientes que eu vou, gente, e não tem erro, não tem erro. Ele é meu guia, mora no meu coração, tá junto de mim. Eu demorei um bocado de tempo para chegar nessa rota toda aqui, nesse caminho, mas agora eu não saio dela. E aí, olha só, eu tenho aqui que a partir do meu relatório, do meu checklist,
é onde eu vou construir o meu manual de boas práticas. Não tá dando para ver aqui, né, gente? Olha só. Então aqui eu tenho onde eu vou montar o meu manual de boas práticas. Aqui ele. A partir de todas essas informações aqui, já fica fácil para mim. Eu não preciso nem de fazer lá, porque eu vou ter todas as informações aqui no meu papel. Então eu faço o manual até à distância mesmo. Então faço o manual de boas práticas. Depois que eu faço o manual de boas práticas, eu vou montar as planilhas. Todas as planilhas que eu preciso de registro, pelo menos as básicas, né? E essas planilhas eu faço a partir dos POPs, dos procedimentos operacionais. E aí eu faço os básicos primeiro, para depois eu ir ali nos POPs operacionais, nas instruções de trabalho, mas primeiro eu monto o basicão mesmo. E depois eu vou montar aqui toda a parte de treinamento. Baseado nisso tudo que eu fiz aqui, eu vou verificar quais são os primeiros treinamentos que eu tenho que dar para colocar lá no meu plano de ação também. Então, quando eu sigo tudo isso, eu vou ter o quê? A minha pastinha montada. Antes eu deixava as coisas assim um pouco soltas, né? Hoje não. Tá tudo montadinho numa pasta que eu chamo de pasta de controle de qualidade, ou pasta de segurança de alimentos, ou pasta do nutricionista, vai depender de onde eu estiver, né? E aí lá dentro consta tudo, todos esses documentos e muitos mais, porque quem é Nutri de One sabe, né, gente? Documento, papel não falta na nossa mesa, não falta na nossa vida. E por isso a organização é fundamental. Saber se organizar, saber se planejar, isso daí é importantíssimo. Bom, dentro disso, a partir desse fluxograma, é realmente o meu caminho. É a primeira